Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Piasson e hoje, aqui mais uma vez no meu parreiral, com muita alegria, eu vou falar sobre um assunto que as pessoas têm me perguntado muito. Piasson, teu vinho não tem conservante? Quanto tempo ele dura? Tem durabilidade? Eu posso guardar? Vinho natural, ele tem o seu próprio conservante. Eu vou te falar sobre isso, não é qualquer tipo também de uva que você pode fazer vinho natural e guardar por bastante tempo. Então tem uma série de detalhes aí que você tem que observar e eu vou te explicar nesse vídeo. Então, vamos lá? Nesse vídeo, então, atendendo a pedidos, eu vou falar especificamente sobre a longevidade do vinho natural. Por ser um vinho que não leva conservante, as pessoas têm me questionado muito, mas Piasson, o teu vinho não tem conservante, como que ele dura? Por quanto tempo eu posso guardar? Esse vinho pode ser guardado? Então, eu vou tirar essas dúvidas. Aqui eu tenho alguns vinhos que são produzidos aqui, são todos vinhos naturais. Esses rótulos são criações minhas. Eu, como artista plástico, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, criar esses rótulos diferentes, né? Para normalmente, tipos de vinhos diferentes, eu faço um rótulo diferente, uma série diferente. Aqui eu tenho alguns vinhos que eu já vou falar sobre eles. Para melhor entender, eu vou dividir a minha explicação em 3 pontos fundamentais do vinho. Primeiro, começa com a uva, né? O tipo de uva. Não é qualquer tipo de uva que você pode guardar, né? Que você pode fazer um vinho de guarda. Segundo, a elaboração do vinho, né, os cuidados na vinificação, que é importantíssimo também. E depois, por último, a conservação, o local adequado para guardar esse vinho. Falando da uva, o que a uva precisa ter para ter longevidade? O vinho natural, ele tem o seu próprio conservante. Então, a uva, ela tem que ter um poder, tem que ter uma quantia de taninos suficientes para que haja essa conservação. Tem que ter, além dos taninos, tem que ter a acidez adequada e também a formação de álcool. Tem que ter o álcool suficiente para que o vinho se conserve. Por isso que alguns países, como o Brasil, às vezes é necessário corrigir o teor de açúcar, justamente porque a formação de álcool é um dos componentes importantes. Essa correção normalmente é mínima, ela não vai lá interferir muito no vinho, porque esse açúcar ele vai se transformar em álcool. O conservante, ele provém então ali da estrutura da uva, da casca da uva. Esses componentes estão presentes ali na tinta, né, da casca. Por isso que normalmente os vinhos de guarda são vinhos tintos, são vinhos mais encorpados, que têm uma cor mais intensa.
Embora tenha alguns vinhos mais claros que possam ser guardados por mais tempo, mas normalmente são os tintos mais poderosos que vão resistir ao tempo. É claro que esses vinhos comerciais da grande indústria, eles vão precisar de um ajuste químico, até pela maneira que eles são manuseados, né? De transporte, eles ficam na luz, lá no mercado, vai para cima, para baixo, bate, né? Esses vinhos, eles precisam de um ajuste, caso contrário, eles não vão resistir. Então aqui a gente está falando de um vinho puro, um vinho natural, onde ele próprio se conserva através ali da consistência, do poder dele mesmo para se conservar. Agora falando dos cuidados na hora da vinificação. Precisa ser um ambiente limpo. Os utensílios que você vai utilizar também todos bem lavados, né? Para que não haja nenhuma contaminação em nenhuma das fases de elaboração do vinho. Então, isso é um ponto bastante importante. Tudo isso é um conjunto que vai contribuir para a longevidade do vinho. Eu costumo lavar todo o meu equipamento com água quente. Só toma cuidado, no caso, se você usar alguma coisa de vidro, para não ter o choque térmico. Não joga a água fervendo no vidro, porque você vai acabar quebrando. Então, primeiro coloca uma água morna para ambientar o vidro e depois você vai com uma água mais quente ou uma água que já ferveu, mas que já baixou um pouco a temperatura, né? Deixa escorrer bem também, não é bom deixar resíduo, deixa tudo bem escorrido para depois usar. Outra coisa importante, o local onde vai ser guardado esse vinho. Vinho não gosta de ambiente claro, vinho gosta de escurinho, para ele ficar ali dormindo tranquilo. A temperatura também é importante. Enquanto eu te falo sobre a temperatura para conservar o vinho, que também é algo bastante importante, vou te mostrando aqui minha coleção de taças antigas, né, para beber vinho. Então, assim, a temperatura não tem assim uma temperatura ideal, né, para você guardar o vinho. O que acontece é assim, a temperatura quanto mais alta, o vinho ele vai envelhecer mais rápido. É claro que se a temperatura for muito alta, o vinho vai acabar estragando. Mas também não é só a questão da temperatura, também tem a questão da estrutura do vinho, né? Se ele tem o poder, né, de envelhecimento. Então, aliado também à temperatura mais baixa, isso vai ser mais lento. Pela minha experiência aqui, eu tenho uma adega de porão, que é praticamente subterrânea, e aqui a minha temperatura ela gira ali, ela chega até uns 22, 23 graus, no máximo assim no verão uns 24 graus, né? No inverno ela já fica mais fria, ali abaixo de 20. Eu tenho vinhos guardados aqui há décadas e estão bons, estão muito bons, bem conservados. De vez em quando eu abro uma garrafa para degustar. Falando do vinho mais em bom estado, mais velho do mundo, que se tem notícias, acredite, está em uma adega subterrânea em um hospital que fica em Estrasburgo, lá na França, e acredite, naquela época, isso em 1472, esse vinho está datado, tem um lote lá desse vinho de 1472. Acredite, na época,
na Idade Média, o vinho era usado como remédio, era ministrado aos doentes desse hospital. Hoje, se você depois quiser dar uma pesquisada, hoje esse lugar é um museu. Então, complementando, aqui a gente está falando do vinho mais antigo do mundo encontrado bebível. A gente está falando aqui de um vinho com mais de 500 anos. Há quem pague fortunas para experimentar um vinho assim bem antigo, bem envelhecido. Já o vinho mais antigo do mundo, que se tem notícia, foi encontrado por arqueólogos na Alemanha, em escavações. Estima-se da data de 325 depois de Cristo. Portanto, aqui a gente já está falando de um vinho aí com praticamente 1.700 anos de idade. Uma garrafa de vidro espesso foi encontrada lacrada. E esse vinho não se tem notícia se ainda está bom para o consumo, mas ele está em um museu na Alemanha e foi encontrado em uma tumba romana. Essas taças que eu tenho aqui, isso é das minhas andanças pela Europa, quando eu estava estudando vinho. Então eu sempre andei garimpando em antiquários, né? Uma coisa assim que, para quem gosta de beber vinho, fica bem tentado, né? A ter esses utensílios, né? De como que se bebia o vinho antigamente. Experimenta um dia tomar um vinho numa taça assim de metal. É uma experiência diferente, ele dá uma química diferente ali no vinho, é uma sensação interessante. Alguns vinhos eu guardo deitado, né, para que molhe. Normalmente os vinhos que vão ficar mais tempo, eles têm que umedecer a rolha, porque senão a rolha com o tempo ela vai esfarelando, ela vai ficar muito velha e pode entrar ar, e aí entrou ar, vai virar vinagre, então tem que tomar esse cuidado. Se você não vai envelhecer por muito tempo, não há assim tanta necessidade de deixar o vinho deitado, mas passou digamos assim, de 4 anos, já tem que guardar deitado. Antigamente, o vinho era feito de forma muito natural, pois o conservante não existia. É claro que o vinho, com o tempo, ele vai mudando, vai adquirindo cores diferentes, sabores diferentes, vai evoluindo. Há relatos de vinhos encontrados até em escavações, vinhos muito antigos e que estavam bons ainda. Tem um canal muito interessante de um amigo, de uma pessoa que estuda o vinho da época de Jesus Cristo. O nome dele é Tárcio Galindo, ele tem um canal que chama Palavrão. Eu indico você a visitar o canal dele, que como ele é uma pessoa que entende bastante de vinho e também é um estudioso, ele fala em um vídeo, ele traduz bem da época de Jesus, né, para os tempos de hoje, como que era o vinho naquela época. Então é muito interessante. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do meu vídeo, depois logo abaixo você dá uma olhadinha, dá uma conferida que vale a pena, viu? O vinho, com o tempo, ele vai transmutando, ele vai adquirindo novos sabores, né? Ele vai evoluindo, chegando a um patamar onde vão criando novos sabores, novas sensações. Pode, claro, também acontecer de dar algum problema e o vinho estragar, mas normalmente, quando são tomados todos os cuidados, ele vai adquirindo esses sabores especiais. Eu comparo assim, um vinho envelhecido, um vinho mais velho, a um vinho jovem, até uma pessoa jovem, por exemplo. Uma pessoa jovem,
ela é uma pessoa cheia de energia, uma pessoa explosiva, uma pessoa colorida, intensa, né? Esse é um vinho mais jovem. E o vinho envelhecido, ele é um vinho sábio, ele é um vinho calmo, ele é um vinho, ele vai ficando macio de você tomar, ele vai adquirindo sensações diferentes e únicas, né? É muito especial, até é preciso estar preparado, eu diria espiritualmente, para beber um vinho assim de guarda, com mais tempo. Eu tenho um livro publicado, um livro sobre arte, onde eu cito muito o vinho. Até tem uma frase no meu livro que eu falo assim que a arte é a evolução do espírito, vinho é a evolução da uva. E esse aqui é o meu livro, do qual eu falei, né, que é um livro sobre arte, mas eu cito muito o vinho, né? Eu tenho tenho muito vinho como inspiração para as minhas obras, assim como também tenho a inspiração da arte para fazer o vinho, porque fazer vinho é uma arte, né? Depois, se alguém se interessar, a gente comenta mais sobre o livro, tá? Vinho é arte, a maneira de fazer, a maneira de criar o vinho, né? É uma arte pura. Aqui eu tenho 3 exemplos de vinho. Tenho um aqui que é um Bordeaux. Esse vinho que chama essa uva Bordeaux, na verdade é a antiga uva Tercy, que é uma variação, né, da Tercy, que é uma uva de origem americana. É um vinho, é uma uva que também serve, né, para fazer vinho envelhecido, fica interessante. Aqui eu já tenho uma uva europeia, que esse aqui é um Pinot Saint-Georges. Essa é uma uva milenar, inclusive tem uma história muito bonita dessa uva, de como que ela chegou na Europa, mais precisamente no sudoeste da França, onde ela é mais cultivada. É uma uva já muito difícil de encontrar, né? Porque é uma uva que ela não foi modificada, é uma uva original. Ela deixou de ser plantada porque ela não produz assim quantidade muito grande e não é interessante para a indústria. Mas ela faz um vinho muito especial, né? Tem um aroma único, uma uva extremamente escura, muito consistente, né? Na Europa também, lá na França, ela tem o nome de Negrette. Ela é uma uva quase negra, uma uva assim riquíssima em taninos, né? Então por isso que ela serve para fazer um vinho envelhecido. Aqui eu já tenho um vinho aqui na faixa dos 10 anos de envelhecimento. Então você pode ver que a cor ela vai mudando, né? Ela vai perdendo um pouco aquele brilho colorido, ela vai se transformando um tom assim um pouquinho mais escuro, mas ele tem um aroma, assim, um sabor assim muito especial e único, que só mesmo com o tempo para formar esses sabores diferenciados, tá? Então, muito, muito especial mesmo. Essa uva Pinot Saint-Georges, que também tem um nome original de Negrette, não confundir com a uva Pinot Noir, tá? Essa uva é muito especial. Eu conto a história dela lá no meu Instagram, depois quem quiser acessar, é o mesmo nome do meu canal, Piasson Atelier Agroecológico. Tem uma história muito linda essa uva, que começou lá na antiguidade com os cavaleiros dos Templários que levaram algumas ramas dessa uva lá para uma parte da França, uma região da França, e começou a ser produzido lá, né, esse vinho. É uma uva muito rara, né? Normalmente quando se encontra um vinho
dessa uva são vinhos bem caros, né? Porque é uma uva que não interessa muito a grande indústria, porque é uma uva que ela não produz assim uma grande quantidade, ela produz pequena quantidade, mas essa quantidade é muito concentrada. Um vinho assim que tem muito tanino, bem concentrado, e isso permite fazer um vinho envelhecido, um vinho bem especial. Hoje, graças a Deus, eu consegui essa uva rara, né, de raro sabor, e ela é uma uva assim muito resistente, uma das poucas variedades europeias que sobreviveram na minha propriedade sem precisar usar veneno, né, sem precisar usar produtos químicos aí para tratar, para a parreira poder sobreviver. Então, eu testei muitas variedades de uva na minha região, e eu só trabalho com uvas que não precisam de química, que não precisam com um tratamento assim convencional, com produto químico, veneno. Então, minhas uvas, elas são, digamos, quase selvagens, né? Elas têm uma resistência grande, e eu, ao longo dos anos, eu fui percebendo, né? E fui deixando de trabalhar com aquelas que não resistem à minha região. Porque o vinho, ele tem que ter identidade, né? O vinho, não adianta eu comprar uva lá de outro lugar e fazer o vinho aqui, ele não vai ter a identidade da minha região. Isso é o chamado terroir, né? Terroir é um conjunto de coisas, né, para o vinho. Ele quer dizer adaptação ao tipo de solo, ao tipo de clima, todo aquele universo que envolve a uva naquele lugar. Ela vai fazer um vinho único, que vai ter um sabor especial daquele lugar. Isso é o famoso terroir. Há muitos anos atrás, quando eu me propus a fazer vinho, eu queria fazer um vinho orgânico, um vinho natural, um vinho puro, sem interferência química, porque eu penso assim, se eu quiser um vinho, né, com conservante, um vinho, né, trabalhado com química, eu tenho aqui um supermercado, é uma quadra da minha casa, eu vou lá e compro lá. Então não é esse tipo de vinho que eu queria fazer. Sofri bastante no início até acertar, né, porque não são todas as uvas que permitem isso, né, você trabalhar com um produto assim mais puro, né? Inicialmente eu comecei a fazer vinho para mim, para a família, não tinha intenção nenhuma de vender. Isso era uma paixão desde de criança, né? Que eu tive contato com o vinho desde muito cedo. Eu comecei a também provar esses vinhos, né, diferentes. Então, por paixão, comecei a fazer. Depois os amigos também começaram a provar, porque a gente produz o vinho, também não consegue tomar tudo, não consegue beber tudo, né? Chega, né? A gente depois começa a dar um pouco de presente, daí com o tempo aí comecei também a vender, né? Mas assim, meu objetivo com o vinho não é assim ganhar dinheiro, tá? O objetivo é fazer um produto puro, que faça bem à saúde. Eu considero esse tipo de vinho como um remédio. Isso aqui é um remédio. Tanto que antigamente, se você pegar estudos históricos, até bíblicos, né, eles falam, tem o vinho até como um remédio. Isso aqui é uma coisa muito boa para a saúde. Tem muito marketing, né, sobre o vinho, né? Tome vinho lá, que faz bem para o coração e tal, mas tem que tomar cuidado, porque não é todo o vinho que faz tão bem assim para o coração, né? Não adianta você tomar um vinho e fazer bem para o coração e depois você morrer de câncer, né? Com tanta química que usa hoje em dia, né? E tem coisas que não te falam, tem que tomar cuidado, tem que buscar produtos realmente que vão te fazer bem à saúde. E claro que também esse tipo de vinho, ele acaba se tornando um pouco mais oneroso para produzir, ele dá mais trabalho, requer mais mão de obra. Os grandes parreirais lá, o cara passa lá um veneno lá para matar mato, já está resolvido o problema, mas esse tipo de vinho, parreiral orgânico, ele requer muito cuidado. Eu tenho um outro vídeo onde eu explico, eu falo sobre especificamente o que é um vinho natural, que muitas pessoas confundem, por exemplo, vinho natural
como um vinho colonial. Não é bem assim. O vinho pode ser colonial, mas de repente não é um vinho natural. Se foi feito com uva convencional, que levou aditivos, químicas ali tanto na parreira como na vinificação, ele não é um vinho natural. Existem relatos hoje na indústria vinícola de mais de 200 produtos químicos que são usados apenas na vinificação. Imagina também os produtos que são usados na agricultura, né? Então, eu diria assim para você que mais de 300 componentes químicos são usados nesses vinhos assim muito industriais. Então, eu tenho um outro vídeo, eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, depois você dá uma acessada, que é um vídeo bem legal que explica a diferença do vinho natural para o vinho convencional. Espero que você tenha gostado, que te ajude, que contribua para a tua saúde, nessas práticas saudáveis. Quanto mais pessoas saudáveis no mundo, quanto mais pessoas felizes, melhor para todos nós, né? Compartilhe aí com seus amigos também. Se eu mereço um joinha, me dá um joinha, isso aí dá uma moral, né? Para a gente continuar fazendo esses vídeos. Deixe comentário, né? Do que você gostaria de aprender. E claro, quem não se inscreveu ainda, né, se inscreve, clica ali no sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço para você, saúde e vejo você na próxima.